Olá, nono ano! Aqui é a professora Neudes com mais uma aula de matemática. O nosso tema hoje é racionalização de denominadores. O que é isso, pessoal? Quando a gente fala de racionalizar o denominador, é porque, em alguns casos, você pode ver algo assim, tá? Onde no denominador, né, aqui é uma fração, tá? Onde o 1 está aqui no lugar do numerador, portanto, é o numerador. O denominador aqui é a raiz quadrada de 3. A raiz quadrada de 3 não é um número racional, porque você não consegue extrair daqui um número racional. Raiz quadrada de 3 é um número irracional. Então, quando eu falo de racionalizar o denominador, é tornar esse número aqui um número racional, sem alterar o valor dessa fração, tá? A gente vai mexer aqui com ela, tá? Para tirar esse radical daqui e deixar aqui um número fora da raiz, tá? Um número racional, ok? Porque se aqui fosse raiz quadrada de 4, era um número racional, então não precisaria a gente fazer esse processo. Por quê? Porque a raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 9 também seria um número racional, que era o 3, enfim. Mas a raiz quadrada de 3 é um número irracional, né? Dá um ponto e um número decimal com casas, né? Com números aleatórios, infinitos. Olha só. Então, vamos ver aqui. Vamos começar. Se eu tenho 1 dividido pela raiz quadrada de 3, vamos ver o que a gente faz. Primeiramente, a gente copia essa fração aqui para poder a gente mexer com ela, tá? Eu vou multiplicar essa fração pela raiz quadrada de 3, tá? Você vai sempre pegar esse aqui e colocar aqui para multiplicar, tá? Ou seja, eu vou colocar a raiz quadrada de 3 em cima e embaixo. Por que que eu faço isso? Olha. Porque raiz quadrada de 3 dividido pela raiz quadrada de 3, os números são iguais, dá 1. Então, eu multiplicar essa fração por 1, eu não altero o valor dela. Não é isso o nosso objetivo? Eu não posso alterar o valor da fração. Então, quando eu multiplico aqui, ó, multiplicação de fração não é assim? Numerador multiplica numerador. Denominador multiplica denominador, não é verdade? Então, uma vez a raiz quadrada de 3, eu vou ter uma raiz quadrada de 3, onde o 1 não precisa aparecer, né? E, para me multiplicar raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 3, eu conservo aqui o radical, né? E multiplico os radicandos. Quem tá aqui na casa dos radicandos? 3. 3 vezes 3, 9. Olha só. Em cima eu conservo. E aqui, qual é a raiz quadrada de 9? É 3, não é isso? Por quê? Raiz quadrada, porque aqui tem um número 2, que a gente nunca escreve ele, né? Mas é 2. Então, eu tenho que encontrar um número que vezes ele mesmo, né, dá 9. Ou seja, tem que ser, o número só pode se repetir 2 vezes por causa do índice da raiz. Então, é 3, porque 3 vezes 3 é 9. Uma outra forma que eu poderia fazer isso aqui seria assim, eu vou colocar bem aqui do lado, mas aqui tá a resposta, tá, pessoal? A resposta é essa, ou seja, o nosso objetivo era tornar o denominador um número racional. E aqui está, olha, não tem raiz aqui, tá o número 3 sozinho. Então, como eu disse, aqui eu poderia fazer assim, ó. 1 vezes 3, 3, normal. Outra forma, tá, de colocar a resposta, tá? E aqui, quando eu multiplicar raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, eu poderia fazer isso, raiz quadrada de 3 ao quadrado, que seria a mesma coisa, tá? Olha. Deixa eu afastar aqui, porque tá desfocado. Então, 1 vezes raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 seria raiz quadrada de 3 ao quadrado, porque ela se multiplicou 2 vezes, não é isso?
E aqui, como eu disse para vocês, tem o número 2, que a gente não escreve, né? Então, eu corto aqui e acabou a raiz, extrai o 3. Então, é duas formas de você extrair a raiz quadrada, que vocês já aprenderam essa aqui também, né? Então, é isso. Racionalizou do mesmo jeito. E o valor de 1 dividido pela raiz de 3 é o mesmo valor de raiz de 3 dividido por 3, tá bom? Vamos para o exemplo número 2, certo? Exemplo 2. Notem que no exemplo 2 não é raiz quadrada. Eu tenho no denominador uma raiz cúbica. Então, na raiz quadrada eu multiplico pelo radical daqui, não é isso? Aqui também é, só que olha só, tem um detalhezinho, tá? Copia, aqui primeiro a gente copia para depois mexer, né? Eu vou multiplicar por quem? Por isso aqui mesmo. Só a gente vai acrescentar um detalhe que na outra a gente não fez, tá? Olha. Notem que se eu multiplicar essa por essa, o 2 aqui vai ficar o quê? 2a ao quadrado, não é isso? 2 vezes 2 é 4. E a raiz quadrada, raiz cúbica, aqui é raiz cúbica. Então, a raiz cúbica de 4 não dá exata. Então, o que que eu vou fazer? Notem aqui o expoente o índice, né? É 3. Aqui eu tenho o 2 uma vez, o 2 uma vez. Só vai dar 1, 2. Vai dar 2 ao quadrado. Para que aqui dê 2 ao cubo, o que é que eu faço? Eu vou colocar aqui o número 2, tá? Ou seja, 2 elevado a 2, para depois, na hora que eu multiplicar os dois, eu conservo a base e somo os expoentes. Para quê? Para ficar igual a esse. Se aqui fosse um 4, eu ia colocar um 3 aqui. Por 3 somar com 1, 1, que é o expoente dessa base aqui. Vocês entenderam? Se aqui fosse 5, eu ia multiplicar aqui raiz cúbica de 2 elevado a 4. Para 4 mais 1, dá o expoente daqui, certo? Então, eu coloco 2 aqui e aqui também. Por quê? Porque o que tiver em cima tem que ser exatamente o que estiver aqui embaixo, certo? Então, vamos lá. 5 vezes... Aqui, numerador com numerador, denominador com denominador. Não foi isso que a gente aprendeu? 5 vezes a raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado vai dar o quê? 5. O 5 não, o de fora não multiplica quem tá dentro, tá? Nós já aprendemos isso. Raiz cúbica de 2 ao quadrado. Eu posso logo falar quanto que é 2 ao quadrado? 4? Já posso fazer isso, tá? E embaixo, eu conservo, né? Como sempre, eu conservo o radical. Aqui, raiz cúbica, tá? Agora aqui dentro. Notem que aqui eu tenho 2 elevado a 1 e aqui é 2 elevado ao quadrado. Quando você vai multiplicar potência com bases iguais, eu conservo a base, não é isso que a gente aprendeu? Conservo a base e somo os expoentes. 1 mais 2, 3. Olha o que eu queria, cheguei a ele, tá? 3 e 3. Para quê? Para mim cortar aqui e extrair quem? O 2, certo? Então, 5 aqui em cima eu só copio, tá? E aqui eu posso fazer das duas formas, tá? Eu posso cortar e tirar o 2. Ou eu posso fazer como? Vou fazer bem aqui. Eu posso também, olha, colocar aqui na frente, tá? Deixa eu arrumar aqui a câmera para pegar certinho. Eu posso copiar o de cima, como sempre, tá? 5 raiz cúbica de 4. E aqui eu posso elevar também, em vez de cortar, tá? Eu posso elevar 2 ao cubo primeiro. Quanto que é 2 ao cubo? É 8. Que vai dar o quê? Qual é a raiz cúbica de 8? É 2, não é? Por quê? Ó, por que que é 2? O índice é o quê? 3. 2 vezes 2 vezes 2 não é 8? Então, ia sair aqui do mesmo jeito. Ó. Aqui em cima vai ficar 5 raiz cúbica de 4, e embaixo ia ficar o 2 do mesmo jeito daqui. Então, a resposta é essa. Então, tem duas formas de fazer para chegar no mesmo resultado, certo? Agora, nós temos a atividade 15, tá? Essa atividade 15 fala assim, racionaliza o denominador dos números abaixo. Ou seja, para a gente fazer o mesmo processo. Então, o que que você vai fazer?
Você tem aqui 1 sobre raiz quadrada de 5. Então, você vai fazer, copia primeiro ela aqui na frente, 1 raiz quadrada de 5. E você vai multiplicar por quem? Por essa raiz, porque é raiz quadrada, tá? Não precisa fazer igual o exemplo 2 que a gente acabou de ver, tá? Tá vendo? Em cima e embaixo, a mesma coisa. Então, 1 vezes a raiz quadrada de 5, não esqueça do igual, tá? Raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de 5, aí você escolhe uma das duas formas de colocar. Ou você vai colocar, conservou a base, né? E já multiplica aqui, ó, 5 vezes 5, 25. Ou você coloca 5, raiz quadrada de 5 ao quadrado. Eu não sei qual a forma que você vai achar mais fácil, tá? Qual é... Não, primeiro eu copio o numerador. Qual é a raiz quadrada de 25? É 5. Então, eu racionalizei o denominador, ou seja, no denominador eu tinha uma raiz quadrada de 5, é um número irracional, e eu tornei o denominador um número racional sem alterar o valor da fração, certo?